Fala pessoal, tudo bem aí? Espero que estejam todos ótimos. Sejam bem-vindos a mais um TS Cash. Hoje eu tô aqui com uma pessoa excepcional. Hoje vocês vão pegar papel e caneta, porque vocês vão aprender muito. E eu vou fazer o descritivo dessa pessoa do meu jeito, posso? Deve. Então vai. Estou aqui com o meu amigo, que é um excelente marido, que é um excelente pai, um excelente filho, também é dentista e faz um movimento brutal com os dentistas, tem ajudado uma galera na liderança. Ele vai explicar um pouquinho mais do que ele tem feito, ele é uma referência nas redes sociais e eu queria te ouvir, meu irmão. Como é que eu te chamo? Medina, pode Medina, ser? pode ser O Medina. conhecido? Faz Pode uns ser 15 Medina. anos que a gente se Faz, conhece já. faz. Desde a época eu não tinha nem dinheiro pra pagar um clareamento. Clareamento. Foi? Cara, O palco é seu, cara. obrigado pelo convite, né? Achei fenomenal. Thiago da tua equipe Tiagão é o brabo. comigo e já foi meu paciente do passado e aí falou, Medina, você precisa ir para lá. Então, assim, eu agradeço muito o convite de estar aqui. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ouvir também. Então, na hora que você me escreveu aí, é o que eu sou. Eu sou excelente pai, excelente filho, excelente marido e faço odontologia. Então, as primeiras descrições para mim são as principais. E aí, eu sou dentista no meio disso tudo. Então, o que eu faço de melhor são as primeiras três coisas que você disse. Boa. É isso aí. Então nós estamos aqui com um cara que conhece sua identidade, que busca fazer o bem, enfim. Mas, mano, me fala um pouquinho hoje sobre os seus movimentos atuais, o que tem acontecido na sua vida. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer o que tá rolando pra galera entender o que você faz. Depois nós vamos voltar lá atrás e depois juntos nós vamos construir um monte de coisa para aqui pra frente, pode ser? Você comanda. Então vai. Me fala um pouquinho de quem é o Medina hoje profissionalmente, todo mundo conhece. Pensa num consultório bonito. Que eu passo lá na frente e falo assim, cara, será que meu cartão dá conta de pagar aqui? Faz boleto, faz boleto. Enfim, eu passo lá na frente, é bonito demais. Eu lembro do outro consultório, quanta evolução. E aí, quando você vê tudo isso, cara, o que acontece? Você vê o consultório bonito, né? Pretão. Sim, é tudo fora do padrão de um consultório branco, né? É, bonitaço, enfim. Você vê que tá bem posicionado. E aí eu falo assim, mano, cara, esse cara evoluiu, ele é bom. Aí sabe o que acontece, cara? Eu fui ver um pouco suas redes sociais. E aí quando eu fui para as redes sociais, ela conversava muito com o que eu via, que é um dentista fora de padrão no sentido de posicionado, de passando a mensagem, de não ter medo de se expressar, de colocar cara. Quando eu entrei na sua rede social, sabe o que eu vi, cara? O que você viu? Eu não vi uma prateleira de boca. Então, o meu objetivo foi concluído, é isso. É isso. Não é Eu uma vi prateleira de boca. sobre o Medina, sobre a tecnologia, sobre a alegria de ter um, sei lá, chegou um robô novo, não foi um negócio assim? Chegou um robozinho lá, robô e isso aí. etc. Eu falei, cara, ó que massa isso. Sim. E eu acho, cara, que tem muitos dentistas, muitos profissionais de consultório e tal, que eles têm uma visão um pouco ultrapassada do que é o mercado hoje. Sim. E eu acredito que você pode somar demais com essa galera. E a gente pode começar por esse Vamos caminho. começar por esse caminho e eu vou explicar para você, então, esse movimento que a gente tem feito. Uhum. E eu começo por essa sua percepção. Quando você abriu meu Instagram, você não viu antes e depois. Você não viu uma prateleira de dentes. Uhum. Porque já fica muito claro que é o que eu faço. Então, quando você abre ali e começa a ver as postagens, é realmente o que eu faço na consulta. Aquele sou eu. Quando você chega para uma primeira consulta, né, eu não vou abrir para você uma televisão e colocar ali para você aquela prateleira de dentes. Cada caso é um, cada história é um. E as pessoas começaram a se conectar comigo pelos valores. Quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Eu acho que quando você entende que alguém que você
procura dar o cuidado da tua saúde. Quando alguém leva um filho, leva a mãe, eu percebo mais assim ainda quando a pessoa leva alguém porque confia, a gente no primeiro contato é como se a gente já se conhecesse, né? Porque ela me acompanha ali e acho que quando a gente fala de valores e a pessoa tem essa percepção, para ela tudo assim, ó, eu tenho certeza nessa situação que eu vejo que ele vai me entregar um bom trabalho, que ele vai usar o melhor material. Então isso fica muito claro. E a gente começa a Tipo diferenciar. assim, ó, se alguém for falar mal de você, a pessoa fala assim, o Medina não faria isso. Não Eu faria. conheço ele. Sim. É isso. Boa. Mesmo que não tivesse ido ao meu consultório, ela pensaria assim: não, esse não é o Medina. Porque, na verdade, as pessoas ficam procurando conteúdo para colocar. Elas ficam procurando conteúdo. E o dentista, assim como outros profissionais da saúde, seja qualquer outra pessoa ali que eu percebo que ela fica procurando alguma coisa do nicho dela, assim, então eu preciso postar dente. Cara, eu fui numa direção contrária. Eu preciso mostrar quem eu sou, quais são os meus valores, quem eu sou. Você precisa se conectar comigo e ter vontade de fazer comigo. E a gente não tá falando em preço, porque tem quem passa na porta, você brinca, eu falo, isso aqui deve ser caro. Claro, vale, custa muito caro, né? Aquilo que muito vale. Então eu fico lá, não seria justo com a minha família eu dedicar o meu tempo para, vamos dizer então assim, se ninguém vai achar arrogante, como você disse, para cobrar barato. Não é barato. Não é barato porque você viu de onde eu vim, você viu o movimento que eu fiz. E as pessoas que estão ali, a única coisa que ela pode ter certeza é que eu sempre vou viabilizar o tratamento. Eu não sei quantas vezes vai fazer, eu só quero viabilizar. Então o movimento não vamos falar de dentes, a não ser que você agende uma consulta comigo e a gente fale sobre o seu dente e eu falo sobre o seu problema. Eu não vou vender um tratamento para você, vamos dizer estético, então de implante, porque você viu lá que eu postei um implante feito. Não, às vezes aparece no story, né, que é aquele que some, mas É isso. esse é o movimento. É que você tá trazendo uma pontuação aqui, né? Uma problemática muito que as pessoas têm muita dificuldade para entender. Sim. Por exemplo, o que está acontecendo com o mercado hoje? E aqui já começa, pega papel e caneta na mão, que é um negócio brutal que eu vou falar. As pessoas não compram mais produtos. Sim, eu concordo com você. Eu comecei em 2018 o TS. E você pode ver um pouquinho do que se tornou o TS. Existia um modelo de negócio naquela época. O que é esse modelo de negócio? As pessoas falavam muito de programa, as pessoas falavam muito de assessoria, as pessoas falavam muito de pacotes, beleza? Sim. O que acontece? Você treina o seu time comercial para vender pacotes. E as pessoas vêm pelo anúncio, enfim, o caminho normal. Mas esse jogo não funciona mais. Você ainda dentro do seu consultório ou dentro da sua clínica, você está vendendo pacotes e programas. Você sabe o que funciona hoje? Irmãozão, cara, pra gente ser mais assertivo e tal, cara, o que você tá buscando? Aí a pessoa vai falar, cara, nossa, eu me incomodo com isso, com isso, com isso. Hoje o que funciona é personalização. Ou seja, você vai pegar, você vai fazer algo personalizado e exclusivo para aquela pessoa. E no final você vai fazer uma perguntinha básica, que poucas pessoas fazem. Você não vai falar quanto custa ou se a pessoa quer. Você vai fazer a seguinte pergunta: te atende? O cara falou assim: me atende. Então aperta minha mão, a gente tá fechado. Não, mas eu quero saber quanto custa. Cara, isso aí é só um detalhe. Eu só preciso saber se atende. Você percebe como fica fácil vender? Sim. E o cara, ele só não consegue, ele só não compra se você não estiver alinhado com o cliente ideal, ou mais do que isso, método de pagamento, forma de pagamento, porque o cara entendeu que o quê? Cara, isso me atende. Sim.
É exatamente isso que eu tô buscando. O paciente vai falar, é exatamente isso que eu tô buscando, é exatamente isso que eu quero. Cara, eu quero isso pra mim. Nossa, doutor, você leu minha mente. Mas você não leu sua mente, você só fez uma pergunta. Sim. Você acredita que isso se comunica como eu conheci aqui o TS? Então eu vim andando, cada andar que passei aqui, e tudo vai comunicando. Então essa venda, no sentido, no meu caso, quando você para carro no estacionamento e você entra, até você chegar em mim, tudo está sendo um processo de venda já. Porque, mas você faz isso? Não, cara, é automático. Isso é automático. Porque a empresa tem os processos e ela funciona dessa maneira. E aí eu vou resumir ao movimento que você me falou, você me deu um gancho. Você sabe o que que eu vendo, cara? Que os dentistas não entenderam? Eu não vendo tratamento dentário, eu não vendo canal, eu não vendo implante, eu não vendo lente, eu vendo sonho, eu vendo desejo da pessoa mudar, eu vendo uma motivação, eu vendo confiança. Essa é a melhor de todas. Tem gente, cara, que não dá a cara na internet pra melhorar alguma coisa e tem um potencial absurdo, tem vergonha de falar. Então, quando eu dou essa confiança pra ele, não é só a estética, de não doer, não sei o quê. Então, o dentista, você falou pega o papel e caneta, então eu vou falar pega o papel e caneta. O dia que vocês, não só dentista, que vocês entenderem que não vendem o produto, que vocês vendem esse tipo de situação, que eu vendo um sonho, que eu vendo um desejo, eu vendo a confiança, o game vira, né? Acho que a chave vira, é isso. É. Acho que você me deu esse gancho, E então eu é, resumo agora. mas então, aí as pessoas, cara, elas têm dificuldade de como mostrar isso. Sim, E eu vejo que você faz muito bem. Você tá ali, você tá posicionado, você veio com um videomaker. sim. Cara, qual é o dentista que tá fazendo isso? Me fala. A não ser as Conheço, referências que isso, você eu ia conhece. falar. Conheço pessoas que foram as minhas referências. Você deu um gancho ontem. Você falou, o cara quer vender tal coisa. Você foi num restaurante tal pra ver como funciona? Você falou, não falou? Uhum. Era a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer. O meu movimento começou quando eu peguei as referências e fui entender por que que essas pessoas cobravam o que cobravam e o que elas faziam de diferente. Eu fui lá. Claro, não como cliente, mas como Você amigo. pagou pra estar ali. Teve vezes que eu paguei curso Você de foi. coisas que eu nem queria fazer, mas é só pra poder estar junto, cara. Pra eu poder chegar e falar, cara, eu queria ver. Um deles foi o Rafa, o Glise. Ele era o dentista do Neymar, infelizmente faleceu. Eu paguei curso. Não que eu não aproveitei, mas assim, eu só queria estar próximo, eu queria entender o movimento que ele fazia, cara. E aí que tá, cara. E aí eu voltei assim, cara, falei, cara, ele faz o que diferente de mim? Sabe o que ele faz diferente de mim? Tecnicamente? Nada. Nada. Mas ele faz um movimento absurdo, as pessoas têm um desejo de fazer com ele. E a equipe tem um desejo de trabalhar com ele, que aí é Que é outro massa game, né? demais, né, mano? É massa demais. Então Você você tá tem o junto com um cara que tem desejo. propósito, Sim, que é famoso, no sentido de, no nicho dele, sim, ele faz barulho. sim. Cara, é da hora pra caramba. Você tá. É muito gostoso. Imagina uma equipe estar num lugar vivo, Que é o que eu vi aqui. que impacta pessoas. É o que eu É, vi aqui. é isso. Então, por exemplo, e aí, cara, você sabe por que eu resisti muito? É que hoje, graças a Deus, eu tenho a Débora. Sim. Mas você sabe por que eu resisti muito pra voltar a fazer os movimentos de palco? Não tenho ideia. O que eu vou falar agora é chocante. Porque todo mundo quer ir atrás de mim, mano. E a galera precisa tocar o negócio. Então eu esperei o momento certo. Fiquei quietinho. Alguns bons anos. E eu falei, cara, agora é a hora. Porque eu tenho respaldo, porque tenho base. Porque. Só que eu sei, cara. E olha só que louco. Eu sei que eu sou a maior aquisição. O maior canal de aquisição é o Renan. Sim. As pessoas querem estar no Quero movimento conectar do com Renan, querem conectar. com você. E falando do seu nicho, falando dos dentistas que você ajuda e tal, Sim, cara, olha que o cara vira essa chave. sim. Que ele é o maior canal de aquisição. Só que aí o cara, ele confunde isso. E aí também tem uma dor que eu não sei se também você ajuda os dentistas nesse caminho, que é a dor
cara, mas beleza, eu sou o maior canal de aquisição, mas eu acabo virando escravo. Porque todo mundo quer ser atendido comigo e Sim. tal. O que que você fala sobre isso? Essa é uma dor real. Eu tô nessa transição. Então eu Aham, posso falar pra tá. você, E ó que louco. se você Olha, falar pra mim, olha cara, a fala, humildade. eu tô nessa transição. Boa. Eu tô na transição que é, mas eu quero fazer com você. Mas eu quero que você me atenda. Uhum, E eu vim criando um movimento que é o difícil de comunicar, que é tanta segurança que eu tenho que passar por aqui. uhum, Então, Renan, se você chegar lá, por exemplo, para fazer um procedimento, vamos supor que você marcou para fazer um siso comigo, uhum, e eu tenho um cara que é o cirurgião que tá lá, que é muito competente. O simples fato de eu te receber e te dar a mão, o cara, ele fala, ele tá aqui, ele não me abandonou. uhum. Porque nessa situação, muitos enxergam como se fosse um abandono. E eu recebi mensagens no Instagram assim, ah não, depois de quase 20 anos você vai me abandonar? Muito pelo contrário. Muito Eu não quero te desamparar. jamais. Pelo movimento que eu tô fazendo. Porque assim, Hoje é você e como é que cara, fala o jogo da sua clínica pra galera entender. o jogo da clínica é o seguinte. As pessoas que mandam lá, eu vou até adiantar aqui. As pessoas que mandam lá e falam, quero alugar uma sala aí. Cara, não dá para alugar uma sala lá. Lá dentro não entra quem a gente não quer. Lá dentro tem que ser parte, entender a história. Então ali dentro a gente tem uma equipe. Se o Renan, que era um cirurgião, saiu, não é um outro cara. Não, cara. A gente vai atrás e buscar alguém que não seja só bom tecnicamente, mas que fale a linguagem de tudo lá. Que é aí que tá, onde você não percebe quando não sou eu que faço. Mas você sente segurança, porque essa pessoa tem os mesmos princípios, a gente fala a mesma língua. Claro que tecnicamente a gente é indiscutível. Então, se você fizer uma busca da pessoa, que seja no Google, você vai saber que essa pessoa é uma referência. Então, esse movimento das pessoas que estão ali dentro quando decidimos criar ali, decidimos porque isso eu falo quem? Eu e a minha família. Esse decidimos é eu, minha esposa e minha filha, meu pai, minha mãe, meu sogro, todo mundo que me ajudou com isso. A história foi, fui em São Paulo visitar o dentista, que tinha um ecossistema. Eu trouxe insights de lá que poderiam ser cobrados aqui. E não é copiei, eu acrescentei coisas que eu senti no dele que falhava. Então a gente montou um consultório onde tem recepção pediatra e adulto separado. Uma recepção que tenha um conforto de um pai levar uma filha sem alguém do lado. Então assim, eu adoro criança, mas se você com dor de dente não vai querer uma criança gritando do teu lado. Então a gente fez uma situação como essa, um ambiente separado. Você entra no ambiente, você se divide, é a mesma clínica, você se divide nas recepções. Para cá você já vem com criança, para cá você já vem com adulto. Então aqui eu tenho uma pediatra, então eu cuido da família inteira. Então a pediatra, os pais das crianças, os filhos dos meus pacientes. Então a gente vai fazendo essa comunicação. Então lá dentro, quem são as pessoas que trabalham comigo? São as pessoas que eu, quando estava estudando, eram as minhas referências. Aí você fala, cara, sim, deram aula para mim. Esses caras que estão lá deram aula para mim. E aí quando eu falo, Renan, não sou eu que vou fazer o seu siso, mas quem vai fazer é quem me ensinou a fazer o siso. É ele que vai fazer. Aí eu falo, esse aqui é fulano, ó. Você vê esse cara? Esse cara que me ensinou a fazer. Só que a gente chegou num nível tão hard de atendimento que eu não posso desamparar as pessoas que estão aqui, porque se só eu atender, vai ficar muito caro e não vamos ter horário. E aí, com certeza, a gente não vai conseguir atender você. Então, a gente faz isso com o paciente entender. E é real. Então, é um acolhimento. Você não liga lá e fala, ah, não é ele, é outro. Não. Muitas vezes, eu recebo. E se não dá tempo de eu passar, se eu terminei um paciente, cara, eu bato na sala, eu entro. E aí, Renan? Como é que o Paulo tá te tratando aí, com a cirurgião? Ô, cara, beleza. E sabe o que é legal? Eu recebo mensagem no WhatsApp assim, ó, perdeu, hein, não volto mais com você. Surreal, né? Porque, que bom. Você vai voltar comigo quando você precisar dos meus cuidados agora, pro meu foco.
Mas o movimento criado é isso. Eu acho que o que resume o que você está falando, acredito verdadeiramente nisso, é que dentista, médico, geralmente o profissional de consultório, ele é a profissão dele, Sim, né? sim. Então, só que existe uma grande chave que se vira. Por exemplo, que eu falei um pouquinho sobre isso ontem, vou falar muito amanhã na nossa imersão aqui no NQL. Os 3 primeiros pilares, eles definem a vida do empreendedor. Que é sobre desenvolvimento pessoal. Cara, você precisa se desenvolver. A sua faculdade é isso, Sim. a sua vida, tudo. Você está se desenvolvendo pessoalmente falando, né? Isso também acaba acarretando profissionalmente. Segundo pilar, marketing. Hoje tem muitos dentistas que fazem marketing, que vão jogar esse jogo, que começam a se posicionar, gravar, beleza. Vendas, o cara começa a vender. Só que esses são os 3 pilares que definem a vida de um empreendedor. Beleza? Sim. E o 4º pilar é o pilar do empresário, que é a gestão. Beleza? Sim. Então, a gente tem que crescer esses pilares para depois enxergar que eu preciso monitorar esses 3 pilares. Ou seja, até aqui num bom marketing, boas vendas e vendendo, você é um ótimo empreendedor. Qual é o jogo do empresário? O jogo do empresário é o jogo da gestão. Sim. E aí você vai gerir pessoas, você vai gerir liderança, você vai gerir processos. Como vamos atender quando uma pessoa chega na clínica? Ela vai sentar aqui, qual que é o próximo passo? Como ela vai ser apresentada para o ecossistema? Como ela vai chegar na cadeira do dentista, etc. Tem um negócio, cara, que eu não sei se eu falo aqui. Escreve aí, ó. Fala, Renan. Não existe nada mais forte do que uma palavrinha chamada movimento. Beleza? Concordo E eu plenamente. sei sanar essa dor Sim. que você tá me falando. Por exemplo, só que o grande lance é a minha liderança, as pessoas que estão à minha volta, estão na mesma frequência que eu? Isso é uma avaliação que você precisa fazer. Sim. Por quê? Vou explicar. A ambiência que a gente está proporcionando, que o teste está trazendo, é justamente para alinhar a frequência. Você consegue escutar um rádio fora de frequência? Jamais. Ou seja, essa sintonia, ela vem quando pessoas estão na mesma frequência. Por que tá tão legal o TS Club e isso que a gente está trazendo para o interior? Porque as pessoas começam a ficar na mesma frequência. E você não se sente mais um lobo solitário. Você se sente numa manada. Sim. Você se sente... Cara, nossa, que massa trocar essa Seguro. ideia. Caramba, eu preciso me conectar com o Medina, um dentista que tá começando, uma galera. Cara, eu preciso me conectar com o Medina, cara, porque esse cara pode mudar a minha vida. Ou seja, você tá querendo entrar na frequência. O que tá pegando? Por que eu falo que quando você olha pro seu ecossistema, no jogo de gestão, você precisa avaliar 3 principais pilares que determinam as pessoas que estão do seu lado, que eu chamo de EFP. Isso é metodologia própria. Eu aprendi na raça. O que é o EFP? Primeiro pilar, que é o E, é a essência das pessoas que estão do seu lado. Cara, não adianta investir em quem não tem essência. E quem tem valores distorcidos. Você vai perder tempo. Sim. E o cara fala assim, ensinei tudo, o cara vazou. Beleza. Cara, você tá investindo em alguém que tá sem essência. Beleza? Segundo pilar do F é a frequência. Essa pessoa, ela consegue beber do seu sonho? Ela consegue querer chegar onde você tá chegando? Essa pessoa, ela tá enxergando suas costas ou ela tá enxergando o mesmo que você tá enxergando? Ela precisa enxergar o mesmo que você tá enxergando, não suas costas. Senão você tá puxando ela o tempo inteiro. E a profundidade. O que é a profundidade? É o nível de responsabilidade que eu vou dar para essa pessoa dentro do meu ecossistema. Quanto mais responsabilidade, significa que mais profunda essa pessoa consegue ir. Com certeza. Beleza? Analisei isso.
Vou para o jogo de movimento. Ai, meu Deus do céu. O que é o jogo do movimento? As suas mãos, escreve aí, as minhas mãos têm o poder de gerar autoridade. Eu preciso puxar o bonde. Lembra que eu tava falando quando Lembro. a gente, antes de começar, Sim. eu tô puxando o bonde, eu tô puxando o bonde, eu tô puxando o bonde. Eu assumi esse papel. Quando o Renan, puxando o bonde, em 2 semanas, 250 pessoas beberam dessa fonte, estão sedentas, amanhã nós vamos passar 10 horas juntos aqui dentro. Nesse momento, eu falo assim, cara, quem cuida do meu sorriso é o Medina. Presta atenção, eu não tô falando de publicidade, merchan, nem nada. Eu tô falando de movimento. Cara, vem aqui comigo, Medina. Explica por que... cara, explica o que você tem feito, os seus movimentos, etc. Eu tô transferindo essa autoridade pra você. Você sabe como faz as pessoas perderem o medo de ir com os outros dentistas? Quando você aprende a transferir autoridade pra eles. Sim. E elas precisam ser encantadas com isso, elas precisam ser emocionadas, Sim. elas precisam ser tipo assim, meu Deus, Sim. que massa. Faz sentido total. Elas precisam viver. E o que gera marca? Nossa, é muito profundo o que eu tô falando, cara. O que gera marca? 2 coisas. Forte impacto emocional e repetição. As pessoas só vão lembrar de você se elas foram impactadas emocionalmente e se você repetiu. Sim. O que o movimento precisa fazer? Gerar forte impacto emocional e repetição. O Medina precisa ser o cara que gera impacto emocional e repete. Sabe o que acontece? As pessoas não querem mais fazer o tratamento com o Medina. Elas querem se tratar na confiança do Medina. Sim. Não é bonito? Não soa bonito pra caramba? E aí eu falo assim, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser o líder do movimento. O Medina é o líder do movimento. E aí vem todas essas avaliações que eu falei. Cara, as pessoas estão na minha frequência. Sabe quando eu fui descobrir isso, mano? Não. É pesado o que eu tô falando. Tô descobrindo agora. Agora. Você sabe quando eu entendi isso? A minha vida hoje seria extremamente mais fácil se eu tivesse referências ao meu lado. Com certeza. E eu não tô falando que as pessoas não são boas. Sim, não, Eu não estou entendi. falando que as pessoas não são tops, que não entregam um excelente trabalho. Mas, cara, se o Thiagão tivesse posicionado como um líder comercial, a minha vida seria mais fácil. Sim. Se o Matheus, um líder de marketing, minha vida seria mais fácil. Porque o sucesso dessas pessoas representa o meu sucesso também. Sim, com certeza. E é assim que eu hoje enxergo sobre a importância de levantar referências. Cara, o interior vai ser muito mais fácil com um monte de referência. Você teve uma visão que foi na minha visão, a visão que você teve que eu ainda não tive. É como se você tivesse feito um movimento contrário. Você veio fazendo o contrário para eu enxergar de trás para frente, assim, do paciente. E eu não, eu tô fazendo como que eu vou lá entregar um negócio? Não, o negócio já tá pronto, a confiança já tá ali, né? Você vai fazer parte desse ecossistema, aí você vem, você já tá na minha confiança, você já veio, eu não preciso mais fazer, porque isso também demanda tempo, cansa. E você sabe o que acontece quando o cara te trombar no consultório? Uhum. É o over delivery. Ele fala assim, nossa, o Medina tá aqui, mano. Sim, entendi. Eu tenho que bater lá, né? Esse é o over delivery. Esse fala assim, nossa, esse cara de fato é tudo que eu vejo, mano. Esse cara, ó, me arrepia, cara. Esse cara, nossa, esse cara é muito top. Olha a humildade dele, olha o coração dele e tal. Sim. Então, a onda, cara, do movimento das pessoas, ela transborda pessoas, entendeu? Sim. Então, já vou deixa aqui. Eu vou te desafiar hoje aqui. Bora, eu adoro o desafio. O seu desafio é, cara, as pessoas precisam te conhecer.
Você não tá aqui por acaso. Ó, o povo tá pegando várias coisas. Cara, nós estamos nos aproximando das pessoas que são referências. E você precisa fazer evento, cara. Você precisa estar no palco. Bora, vamos fazer. Você precisa mostrar para as pessoas o porquê você faz o que você faz. Como faz, o porquê eu faço. isso aí. Exatamente. Aí você falou assim, cara, mas no interior tem? Vou te garantir que tem, mano. E elas estão sedentas pra isso. Eu nunca vi o que tá acontecendo hoje aqui. Tô te falando do fundo da minha alma. Eu nunca vi o que tá acontecendo aqui. De novo, né? Eu vou falar pra você o que eu entendo. O interior é um oceano azul. E eu acabei de descobrir isso. E eu cresci, enriqueci, fiz tudo o que eu fiz vendendo Lá fora. lá fora. E você sabe o que eu tô descobrindo agora, mano? Que o oceano azul é aqui, cara. Loucura, velho. Cara, mas fez parte do seu trajeto, fez parte da sua história, né? Uhum. Fez parte disso aí. É. Ou eu quero aquele danadinho. Você não quer um de proteína também? Não, obrigado. Não, vou tomar. O que que eu fiz? Eu comi muito antes de chegar aqui, cara. Eu tinha a menina lá pra comer, né? Viu? Eu quero aquele bitelinho que eu vou fazer um merchan ao vivo aqui, ó. Pum. Cara, sim, é assim, ó. Depois que alguém fala, parece que se eu chegar pra você, mas você tem a humildade pra saber sobre isso, que eu não tô aqui e não preciso puxar seu saco. E aí quando alguém fala alguma coisa, você já ouviu quando alguém fala assim, pô, mano, eu já tinha pensado nisso, sabe? Eu já me movimento. Existe sim, quando alguém quer, não é surfar onda, mas a ideia tá aí, né? Quando eu quero. Tudo isso que muitas vezes, às vezes você escuta de alguém que pode te dar um insight, às vezes você fala assim, cara, isso tava ali na minha cara, tava ali, eu já vi. Então, assim, a gente se aproxima das pessoas que tem que se aproximar, que a gente fala espiritual. Pra mim, Deus me coloca onde eu tenho que estar, e é assim que eu encaro a minha vida hoje. E falo pra você, quando você faz esse movimento, a clareza é muito claro e muito perto. Não é como se você tivesse feito assim, não menosprezando essa ideia, né? Pô, esse cara descobriu a América. Não, não é, cara. Tava na minha cara. Faz parte do meu propósito. Tá fácil, cara. Tá O cara simples. precisou falar pra mim ali um negócio que eu não tô vendo. Entendeu? E sabe o que que eu falo? Não. E assim, só pra galera também. Galera, a gente tá falando aqui. Eu vou falar. achei que ele tinha parado, eu achei que a gente tava no bastidor aqui. Eu vou falar a minha visão. A minha visão. A minha visão. E é no bastidor que, segundo meu amigo Edmilson, pentacampeão, é no bastidor que a mágica acontece. Sim. Sabe o que eu quero te falar? A galera não entendeu aqui. Cara, a gente tá com uma referência, só pra você entender como eu te enxergo. Sim. Você já é uma referência, não só como dentista. Então esse é um objetivo concluído. Porque a primeira referência que eu gostaria que você me visse é como essa aí agora. Só que aí tem uma outra coisa. Isso é muito profundo. E nós vamos voltar lá nas origens depois. Cara, existem 3 frentes. Existem o meu sentimento, existe a minha percepção e existe a minha realidade. Quanto, de fato, a gente se enxerga no fato? Sim. É porque existe o querer enxergar e existe o de fato, eu sei que é assim. Sim. Ó, galera, postei no meu, tá meio quentinho, né? Mas tá tudo bem. Cadê o copão com gelo? Ó. Cara, eu postei no meu Instagram ontem que eu adorava isso aqui, comprava na farmácia. O pessoal da Corize. Eu não sei se os donos são de Brotas, enfim. Já tô adiantando aqui, cara.
Eles trouxeram 20 fardinhos disso aqui. Eu vou ter que experimentar, né, cara? Isso aqui é proteína gelada, mano. Parece que você tá tomando energético. É. Só que é outro rolê, 20 gramas de proteínas, enfim. Eu vou tomar um ao vivo. Que você arruma um copinho com gelo pra nós dois. Vamos experimentar. Vamos Você já tomou, né? Eu vou Mas é experimentar. bom demais. Vai chegar o copinho com gelo, nós toma geladinho. Mas esse é o lance, cara. Você sabe aonde também? Eu vou falar por mim, cara. A gente duvida de quem a gente é, cara. Sim. A gente duvida do nosso propósito, a gente duvida da realidade, cara. Você ainda tem esse. Se você pudesse se colocar hoje. Lá atrás, você concorda que na balança você duvidava mais. Mas e hoje? Hoje eu duvido bastante ainda. Ainda? Claro. Sabe por quê? Porque eu tenho motivos pra duvidar. Como assim? Cara, eu sou filho de faxineira, velho. Eu sei que você é. Saí do absoluto zero. Minha mãe ganhava um salário mínimo. O que é que me faz acreditar mais? Por exemplo, eu não acredito. Eu sei que nós faremos um movimento a nível nacional. Eu não acredito. Isso aí eu já sei. A gente sabe o que vai acontecer. Na verdade, já tá acontecendo. Já aconteceu. Exato. Só que, pensa o seguinte, há 8 anos atrás, o quarto que eu dormia era um quarto no reboque, uma caminha no colchão. Há 8 anos. 8 anos, é. Por isso que você não tinha pra pagar meu clareamento. Exatamente. É isso, cara. Eu vivia de migalhas, cantando e etc. Foram, basicamente, 27 anos, que hoje eu tô com 35 indo pra 36, foram 26, 27 anos moldando a minha mente para muito menos. Sim. Você imagina, só que tem uma coisa que distorce o tempo. Renan, o teu sogro te deu. Alguém investiu em você. Cara, olhando no fundo dos seus olhos, tudo isso aqui foi construído com muito suor. Eu não tenho dúvida. E aí tem uma coisa, cara, que eu entendi que distorce o tempo. E eu tenho certeza que isso também você tá absorvendo e pegando cada vez mais essa frequência. Cara, intensidade distorce o tempo. Sim. E ser intenso não é sobre tempo, cara. Não é sobre tempo. Intensidade é sobre energia. É sobre o seu coração. É sobre você. Caraca, velho. Cara, eu tô bitolado em várias coisas. Isso distorce o tempo. Sim. Quando eu olhava Flávio Augusto, quando eu olhava ali algumas referências no começo que eu escutava muito Geraldo Rufino falando sobre motivação e tal. Cara, sábado eu vou estar num jantar com ele. Sim, eu acompanhei. Fortíssimo. E aí você fala assim, mano, mas como isso? E aí, e olha só que louco, e a gente precisa tomar cuidado, e quantos profissionais de consultório já estão vivendo uma realidade. Às vezes eu tô lá. Às vezes eu tô almoçando. Cara, a gente tá numa muito próximo do Edmilson. Cara, e você não tem noção do nível de acesso que eu tô falando. Sim, eu É um nível de acesso assim, cara, eu posso ligar pro Japão agora que eles vão receber a gente, entendeu? Sim. É outro rolê. Sim. É outro rolê. Só que eu tô lá. Eu tô do lado. Nós dois no carro. Indo pra Rede Globo. Vivendo aquele momento. E tem hora que vem a danada. Entendi. E fala assim, cara... Da volta que você olha e fala assim, cara... Será que era pra estar aqui mesmo? Entendi o que você tá falando. E aí que tá, cara. Olha o seu consultório. Mas é o que você tá me falando. Foi o que as pessoas me falam. Mas é a hora que bate em mim e falo, claro. Vem na minha cabeça um boleto assim. Meu pai vendendo carro. Tentando fazer o meu. Era isso. Eu sempre quis chegar. Eu sempre quis. Mas a hora que você para ali,
Você fala assim, caramba, Mano, será que é isso? Nossa, que ela tá nossa. falando, então você fala do meu consultório. Então eu vou citar a primeira foto que eu fiz de produção com o João, que tá aqui filmando. Um abraço pro seu, João. João, um abraço. Sim. E ele falou assim pra mim, vai. E ele falou assim pra mim, não, você tem noção que eu queria fazer uma... Você não tem noção quanto eu queria fazer foto sua. Eu falei, mas o que tem, velho? Eu vejo, para, cara, você não tem noção quem você é, velho. Eu falei, eu não tenho, mano. Não, eu sou até arrogante, né? Tipo, agora, você parece que eu tô falando, né? Mas você tem um coração ensinável e aberto e você entende o que eu tô falando. Claro que eu E aí, entendo. e aí eu falo, mano, não. Cara, eu entendo isso todo Cheguei em dia. casa, contei pra minha esposa e ela mandou uma mensagem pra ele e falou, obrigado, mano, você falar isso pra ele, porque ele não escuta. Tipo, porra, você tá vendo na Globo. Devido às proporções pra mim, ouvir isso, eu falo, cara, sou referência no que eu faço. Eu só faço, tipo, só tô fazendo aqui, né? Entendeu? Uhum. É surreal. E outra, cara, É surreal. quantos pacientes você atende? Cara, não sei. Ele der risada, não tem ideia, cara. Cara, quantos clientes você já atendeu? Nossa, cara, não tem como contar. Isso não é só pegar o número de prontuários que estão ali, né? Eu vou te falar uma coisa agora brutal. Surreal. Não tenho ideia. Você sabia que existem dentistas que não conseguem atender, cara? Eu tenho certeza sobre isso. Eles desejam coisas que há muito tempo atrás eu já tinha. Uhum. E eu não tô falando sobre reconhecimento em muita coisa, tá? Tipo, eu tô falando assim, pô, lá atrás, naquela clínica que você me viu a primeira vez, a minha agenda já era um pouco cheia, já tava ali. Então, eu vejo esses caras aqui, eu vejo esses caras aí querendo estar com a agenda ali, então assim, mas hoje, com a clínica, a proporção que ela tá, ligado, a proporção que ela tá, com a visão que eu vejo das pessoas que relatam pra mim o que é estar ali, talvez seja a hora que você parou ali no carro, indo pra Globo ali, falando, devido às proporções, você fala, nossa, mano, Cara, o que eu tô fazendo aqui? É meio surreal, entendeu? Ó, É isso. Moving, é nóis, tamo junto, obrigado. Vou brindar aqui. Ó, vamos brindar. E vê se é bom, seja sincero, hein, Vou cara. ser sincero. Vamos ver pela cara. Nossa, isso é muito bom. É bom, né, cara? Muito bom. E, cara, eu vou trocar isso aqui por energético, eu tomo muito. Isso aqui é bom muito demais. bom. É muito bom. Boa. Mas- Manda lá também no consultório do Dr. Medina, fazendo um favor. Você viu que eu tenho uma sala VIP? É mesmo? Tem uma sala VIP Cara, eu lá. preciso ir lá conhecer. Então eu tenho uma sala. Então quando você chega, um outro acesso, as pessoas que passam na minha sala, elas são levadas para um outro ambiente. Uhum. E lá dentro a gente pode colocar essa bebida aqui. Boa. Assim como eu tenho um espaço ali reservado, é um ambiente, mas atendo muita gente de fora hoje. Às vezes o cara tá ali trabalhando alguma coisa. Ó, O cara chega e... você que é dentista, você tá notando? Agora eu queria falar assim, que você falou algumas coisas que pra você é óbvio. Sim. Mas por que você tem uma sala VIP? Porque eu tenho uma sala VIP, Aham, por que que seu consultório tem duas duas recepções. recepções? Por que que você tem um lugar mais reservado? Por que você tem quantos dentistas lá hoje? Ah, Diretamente ou indiretamente? foram eu, o Gui, o pai, o Dino, Paulo, a Ana, a Gabi, a Nossa, Amanda, mas é grande a Nicole. coisa. Tem tudo isso? Vem, vocês vão ficar bravos comigo aí, cara. Tem tudo isso? A gente chegou num estágio, Ana, hoje eu diminuí, mas eu coloquei radiologia e centro radiológico próprio, então você não vai fazer isso fora. Eu tenho tomógrafo, eu tenho ranoleno, você faz tudo lá. Então eu cheguei a estar com um lugar que eu que uma menina que fazia tudo, né? Ela limpava o chão, auxiliava, pegava o dinheiro, fechava, pagava a luz. A gente chegou a ter 24 pessoas dentro do grupo. Para um cara que tinha um consultório que, pô, pensar em ter duas pessoas trabalhando comigo era o máximo, porque hoje o dentista é o quê? É ele e uma menina que auxilia, não é? Uhum. O sonho do... E uma menina sem ser treinada ainda, hein? Uma menina coitada.
Nem o curso tem, que graças a Deus agora eles valorizaram. Isso é uma profissão Sim, real, né? Agora tem, mas antes não, sim. né? Era alguém que, pô, o que você tá fazendo aí? Vem me ajudar e virava auxiliar. Então a gente chegou a ter uma equipe, porque eu também montei laboratório próprio. Então eu mesmo produzia a minha lente de contato lá. Contratei o cara. Então a gente montou ali dentro, funcionava tudo. Você não precisava sair para fazer nada. Então você chega e faz tudo ali. Aí hoje, beleza, eu vendi o laboratório, sou cliente do próprio laboratório que eu vendi, porque, cara, começou a tomar uma proporção muito grande, o pessoal começou a querer usar o laboratório para fazer para outros, aí eu falei, nossa, e foi legal e vendeu. Boa. Mas Muito bom. assim, tem uma galera ali. E aí, por que da sala VIP? Você falou, cara, eu acho que é um cuidado a mais. Eu acho que quando você chega ali e você percebe que é, o- é um movimento total, cara. Eu falei, a hora que você chega, você fala assim, pô, é um encantamento, cara. É um encantamento total de tudo. Acho que eu começo a observar tudo. Você tem esse vício? Eu vou falar agora. Se você tem esse vício, ele é muito bom e ruim ao mesmo tempo. Qualquer lugar que eu vou, eu observo tudo. Como atende, como faz. Como é que eu posso trazer isso pra mim? Eu tô num restaurante, não sei onde, eu falo, puta que legal isso aqui. Mas eu vou adaptar para mim, eu vou adaptar. Então, eu vou adaptar meu negócio. Eu fui num restaurante, o cara falou, ó, você tem que aguardar. Beleza, tinha uma galera aguardando aqui. Mas eu tenho um lugar que pode ser na mesa tal. Você vai querer reservar aquela mesa que é lá dentro? Então é de um preço diferente. Sim, então você pode aguardar nesse lugar. Que Eu não louco posso isso. aguardar aqui? Não, você vai aguardar aqui. Eu falei, mas aqui já tá bom pra mim se eu comer aqui. Não, você só aguarda aqui. Porque era um outro tipo de acesso. Aí eu falei, pô, posso então. Então você vai. São ideias infinitas. Eu brinco com o João, quando a gente vai gravar coisa, cara, a gente viu um vício de ideias infinitas. Você começa a ficar um pouco refém, você vai no lugar, você fala, puta, que legal isso aqui, que legal aqui, ou se eu posso trazer para o ecossistema. Então, você começa a ter um olhar, não é crítico, mas assim, tentar ver tudo o lado bom. Boa parte do TS eu modelei de um lugar, sabia? Sim. E não é agência. E não é agência. E hoje, na verdade, eu nem gosto desse nome, porque a gente já tem feito tantas coisas além, cara. A agência, Agência, você fala. ela dá suporte para os direcionamentos. Esse é o rolê. Por exemplo, que eu te falei que o mercado mudou. Sim. Por exemplo, tem uma coisa que a gente faz muito que é planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, imagine você conseguir ver seu negócio nos próximos 5 anos. E saber exatamente como ele vai ficar, como ele tem que crescer, o que tem que chegar, enfim, é uma coisa que a gente usa muito e tem feito muito para empresários e tal. Só que aí entra o marketing, que é o que fez a gente crescer. Cara, dentro de um planejamento estratégico que olha a empresa num 360, o marketing ele casa muito. E às vezes o cara não tá no momento de ter marketing, às vezes o cara não tá no momento, ele precisa mais de outras coisas do que daquilo. Então o TS foi muito sobre o personalizado hoje. E isso tem funcionado muito bem. Agora, sei que você falou, eu ia falar sobre de onde surgiu o TS. Não tem a ver com nada de tecnologia, cara. Tem a ver com restaurante. Tem a ver com restaurante? Uhum. Você teve um insight de algum lugar que você visitou? Cara, eu fiquei. Porque pobre, quando começa a fazer umas coisinhas diferentes, já fica alucinado de ir em qualquer lugar, cara. Inclusive, tive que tomar monjaro, porque quando começa a ter acesso às coisas, tô tomando monjarão agora. Quem não tá? Quem não tá tomando? Quem tá limpo? Falei assim, vamos tomar um monjarão pra ver se perde a barriga, não tem jeito. Aí, o que acontece? Eu falei, cara, comecei a ir, tem um lugar que me encantava e até hoje eu gosto muito, que era Outback. Eu falei, cara, como pode o cara chegar e agachar aqui pra falar comigo, cara? Que o garçom do Outback agacha pra ficar no olhar dos seus olhos. E eu via que aquele ambiente parecia que eu entrava num ambiente diferente, não era um ambiente convencional. Então eu decidi quando eu fui fazer o teste que eu queria que o TS não dá. Se eu saísse daquele lugar, não dá pra outra empresa ser naquele lugar. Era só o TS. Então é cheio de cor, vivo, Sim. tem a personalidade do TS. Tudo ali, né? É. E aí, quando isso um dia eu fui no Outback, esperei o restaurante fechar.
Loucura essa, meu. Ficou lá. E eu fiz amizade com uma garçonete desde o começo, que eu cheguei e tal. E, cara, eu fiz ela sentar na mesa quando fechou e eu perguntei tudo que eu queria sobre o Outback. E aí ela me falou tudo que rolava nos bastidores que eu queria saber. Porque o que mais me encantava eram os pins, Sim, era esses movimentos. Eu falei, cara, que massa, gamificação. sim. Aí eu fui estudar como abrir uma franquia do Outback. E aí eu descobri uma coisa, cara. Não consegue abrir franquia. Não tinha. Cara, você não consegue abrir franquia. Sabe quem consegue? Hum. Só existe um jeito de você comprar ou ser dono de um Outback se você começar como garçom e crescer lá dentro. É isso? É isso. Surreal. E é por isso que, na maioria das vezes, você vai no Outback, você é muito bem atendido. Não é louco? Muito bem atendido. Você é atendido, você evolui, você Exatamente. Em cresce. qualquer lugar que você É. vai, o Outback é um padrão. Porque não é, o cara começou. Aí tem sempre as plaquinhas do cara na frente, você percebe que tem um nome. Tá pra pessoa que entende de tudo que tá ali. Exato. O cara precisa passar por todos os processos. E aí, Sensacional. a gente, quando eu fui desenrolar o TS, né? É muito consultivo o TS hoje. Então, por exemplo, no time comercial, os braços direitos, eles passaram por todas as fases de dentro da empresa, para eles terem convicção e consciência do macro, Sentir aquilo real. entendeu? Sim. Mas aí vamos falar o seguinte, hoje todo mundo vê 10, 9 dentistas, ninguém sabe direito quanto tem lá, se ele abrir uma sala lá, é capaz de ele encontrar um dentista que ele não tá lembrando. Eu vou até perguntar se esqueci de alguém aí, meu Deus do céu. É gente pra caramba, é um monte de boca aberta nesse momento lá dentro do consultório, não é? É pra tá. Ah, é pra tá. É pra tá rodando, eu tô aqui. Beleza. E aí o lance é, mas e lá atrás, há quanto tempo? Qual foi o primeiro passo? Quais foram as primeiras dificuldades? Da onde veio? Cara, porque aí agora a gente vai se conectar com uma galerona brutal. Sim, tá começando ali. É exato. Pensamento. E falou assim, cara, eu preciso me conectar com o Medina. Ele tem os caminhos. Tá. Então eu queria que você falasse passo a passo, né? E alguns trunfos de até chegarmos hoje. Beleza, Ana. Tem um ponto muito claro, assim, quando eu me formei, que eu tinha uma certeza na minha vida, formado. E eu coloquei isso como uma meta. E eu não sabia como ia ser. Eu não sabia. Eu falei, bom, eu tenho uma coisa que eu não quero. Eu não quero atender convênio. Eu coloquei isso. Eu falei, eu não quero atender convênio. Por quê, cara? Todo mundo que eu conversava era assim, cara, os caras pagam R$20 pra você fazer um negócio. Eu falava, cara, o que meu pai suou, meu irmão, pra poder pagar, pra eu estudar. E eu me sujeitar a atender. Eu tô vendo o esforço que ele tá fazendo pra montar um negócio aqui pra mim. Estamos vendendo o carro da casa, entrando com o boleto do Banco Real, pra eu poder ganhar R$20. Não dá. Então, assim, a gente começou a pensar fora da caixa. Eu não sei quanto tempo vai ter, mas eu vou encher a minha agenda, mas eu quero paciente particular. O particular não significa o paciente que vai pagar caro, é o cara que vai pagar o preço que tá lá. Se eu cobro barato ou caro, não interessa, ele continua sendo particular. Então, esse era um movimento, pensando fora da caixa. Eu falei, eu não vou me afiliar, porque tem isso, tá? O pessoal sai desesperado, eu preciso trabalhar, e ele começa a aceitar qualquer tipo de situação. Mas simplesmente eu posso te falar uma besteira, e as pessoas que estão aí sabem, tem gente que paga R$5 para você fazer uma restauração. Entendeu? E aí não é o dono, tá? É o dono recebe mais e você recebe esse repasse. Mas, cara, a conta não vai fechar não nunca. vai nunca. Mas a sua agenda vai encher, né? É o que você deseja. Não era o que eu desejava. Meu pai falou, você não tem paciente, você vai descer, você vai ficar lá, você estuda, você abre um livro. Não tinha computador, mano, não tinha nada, cara. Você senta lá e fica ali. Pensando fora da caixa, o que a gente usou de expertise nessa época? Eu vou me conectar com o Thiago, que trabalha com você. Jaú, então não sei como é na cidade de vocês, eu pensando fora da caixa. Jaú é uma cidade que é o capital do calçado, não é? O que eu podia usar nesse momento, cara? Meu pai era um cara bem relacionado com as pessoas, assim.
trabalhando no mercado de cartonagem, caixa, conhecia muita gente, né? E eu falei, e ele, pô, meu filho se formou, cara. Meu filho se formou, e aí? Mandar... O que que a gente fez, cara? Sabe o que eu fiz? Eu criei um próprio convênio. Caraca. Eu criei o meu convênio. O meu convênio eu fui lá no Dr. Valdir Garbulho. Infelizmente a gente perdeu o Valdir na pandemia, mas eu nunca vou esquecer dele. Eu visitei esse cara que ele era o médico do trabalho. Você tem noção quantas pessoas passam lá no médico do trabalho? É muita gente. E eu falei, cara, por que que a gente não pode fazer isso também? Quais são as empresas que o doutor tá aí? Que o doutor faz aqui de calçado? Então a gente criou um folder. E eu posso te falar a real. Eu não tô aqui para contar a história triste. Era caro. Eu não queria botar uma folha A4 lá. Eu queria imprimir isso num papel que não fosse molhar, né, cara? Porque esse papel ia sumir. Então, um papel parecido com cartão. Então, a gente imprimiu e fez algumas fotos e colocou lá. Convênio. Então, eu pegava o símbolo da empresa, colocava lá. Convênio odontológico. Fábrica tal. Então, eu peguei uma fábrica X. Não vou ser injusto, não vou falar o nome aqui, porque foram várias. Então, eu colocava lá o que a gente oferecia e não colocava preço e colocava 30% de desconto e a extensão aos seus familiares. E pregamos isso em todas as empresas de sapato. Sabe quem veio de lá? O Tiagão. 30% off, o Tiagão Hora que o caiu na Thiagão cópia bateu, direto, ele mano. fez, eu vou lá. O cara não sabia quem eu era. Cara, eu era um recém-formado. Você sabe o que você fez? É. Não, me conta aí. Eu quero ouvir. Estrategicamente. Você conhece sobre canais de aquisição? Não. São mais de 20. Quer cliente? Só pega essa beiradinha que eu vou falar aqui. É. Cara, são mais de 20 canais de aquisição. Todos podem estar plugados no mesmo momento. Só que você só precisa de 2, 3 para você revolucionar a sua vida. É só isso. O que você fez, você ativou um canal de aquisição. O que é um Nossa. canal de aquisição? Eu estou adquirindo clientes. Sim. Qual que é a estratégia? Convênio, Sim. folder nas fábricas, isso é um canal de aquisição. Beleza, não consigo ter cliente. Pega essa, porque você não faz. Cara, cria o seu próprio convênio. Com certeza, tua cidade aí deve ter pessoal querendo fazer. Pratica um preço diferenciado para as pessoas que Hoje. estão ali. Nós estamos na era do Omnichannel, ou seja, vários canais. Sim. Naquela época nem tinha, hein? Não tinha, você já foi pioneiro. Batia lá, ó. Ó, Tava perto. ó. Batia de um em um. PAP, canal de aquisição. Google, canal de aquisição. Tráfego, canal de aquisição. A galera acha que só tráfego atrai cliente. Cara, para com isso. Você falou isso pro cara ontem. Eu Vai, falei, aqui cara, você perto, tá bate começando, lá. mano. Você falou. Você tá começando, velho. Para de enfeitar o Por pavão. que você tá buscando um cara lá do Brasil, lá da Bahia? Vai aqui do lado. Pega ali, Você vai fechar. paga uma. Você vai fechar, você vai converter, né? Paga uma hora no clube de tiro do cara Isso. e Vai pega o lá dono e só sai quando o cara chegar. Isso mesmo. E fala assim, ó, eu vou fazer um mês gratuito pra você. Essa expertise, cara, claro, veio do meu pai. Falou, cara, eu trabalhei dentro da fábrica. Eu sei como é uma fábrica. As pessoas que saem ali. Existe convênio de farmácia para as pessoas pagarem depois. Sensacional. Vale, não era? Só essa aqui você podia vender. Não é? É. O que a gente fez? Então a gente criou um próprio convênio. Quanto custava uma limpeza? Ninguém sabia. Quando ela chegava lá, falava, a limpeza do convênio é R$50. Eu cobrava R$50. Sério. Há 20 anos atrás, a limpeza custava R$50. Sabe quanto o convênio queria me pagar? R$8. Eu não ia me sujeitar a fazer isso. Só que eu já estava muito à frente cobrando R$50. Demais. Quando eu percebi que o jogo começou a dar muito bom, cara, era uma TV de 14 na recepção, assim, ó, que não era naquela clínica que você conheceu, tava passando Big Brother, já era 11 horas da noite, eu tava atendendo, irmão, era o que eu mais queria, era o meu sonho, eu tava lá, não interessa a hora, meu pai parava o carro em cima já, como era tarde, ele ficava de olho, sabe que hora que vai sair, será que é tarde, será que é perigoso?
E ele falou, eu tô aqui fora, tá? Eu vi ele lá, falei, uai, não precisa esperar aqui. Ele ia lá esperar eu sair. Porque é à tarde. E eu tava realizando o meu sonho. Que hora que era? 10h30? Sabe quem que eu tava atendendo? Não era no caso um Thiago, mas assim, então era o Thiago, a mãe do Thiago, o pai do Thiago, o irmão do Thiago. Eles estavam na recepção, velho. Todos sentados. Pacientes que não tinham muitas vezes condições e eu criava condições. Eu fui nessas fábricas, eu pedi para palestrar em cada fábrica. Alguns deixaram, outros não. Então, de 20, se 5 deixou, tava no lucro. Mandei fazer estojo para aqueles que mais iam. Fiz um estojo em Bauru. Nem lembro como era, um estojo ruim, rapaz. Roscava até o zíper, ela nem abria, mas eu coloquei uma escova, chamava Ice Fresh, que era a que eu consegui pagar na época. Não era uma Colgate. Coloquei dentro e entreguei pros funcionários, porque eu podia ter gasto essa grana com outra coisa. A gente foi lá e levou. Então gerava um movimento. Ô, esse dentista, não sei o quê, já me deu um brinde, já me deu isso. Então a gente começou a fazer. Quando o negócio começou a rodar mais, cara, as principais empresas eu fiz assim. Tipo, cara, eu controlo uma planilha inteira, igual você faz pra farmácia. Mas deixa eu fazer desconto em folha de pagamento, cara. Deixa o cara parcelar e eu venho aqui e trago uma planilha pra você. Eu me conecto com o seu financeiro. E eu faço a planilha. Porque o cara ia ter dor de cabeça. Só que o cara não tinha grana pra parcelar comigo. Entendeu? O Renan chegava lá com R$ 1.000, ele não tinha grana pra passar um cartão. Nem ficava 1.000, né? Então, 350. O Renan queria pagar 10 de 35, mas não dava. O que era bom pro Renan? Renan, só assina aqui. Eu levava lá, vinha no olerite assim, ó. Dentista, pá, R$ 35. Sabe o que eu fazia? Eu passava todo dia 15, 20, quando o cara falava, não, eu batia lá na empresa do cara, levava e o cara, ó, pau, me pagava, que era o que era descontado dos caras, velho. Aí eu não perdi esse dinheiro, porque era muito picado, né? E aí foi muito top. E até que a gente começou a subir, uns ficaram, mas eu tenho paciente que tá comigo até hoje. Muitos não, mas eu tenho alguns que ficaram. E sabe o que foi mais legal? O dono da empresa, ele não consultava comigo, né, meu? Nem barba eu tinha, cara. Aí, o cara hoje é paciente meu. Tipo, esses caras vão lá. Ou você lembra lá quando eu fazia o negócio lá pra você do convênio? Ou se eu lembro. Puta vida, sou grato demais. Porque o BO da empresa, você acha que ela ia querer fazer um negócio? Você acha que ela ia querer botar no lerite dela pra descontar um negócio? E se manda um cara embora? Como é que fazia, né? Fazia acerto. Mas aí vem uma situação que você sabe como é. É algo seu, é como você fala, é que você convence, é o seu propósito. Então, quando eu cheguei lá, eu não cheguei só com uma proposta para viabilizar dinheiro para mim. Eu fui para viabilizar tratamento e qualidade para os funcionários do cara. Quem era o cara bom? Era eu? Não, era o dono da empresa. Olha o que eu fiz para vocês. Agora vocês podem tratar e parcelar que eu desconto em folha de pagamento. E as pessoas que não tinham isso, então eu tava com um cara aqui do lado, trabalhava no chão de fábrica lá, passando um cola no sapato. Você tem plano odontológico? Temos. Quem que é? É lá na clínica do Medina. Não tinha um nome, né? Nem chamava Clínica Medina nessa época. Só foi chamar quando eu mudei pra lá. Que o sonho meu era botar um negócio na parede lá, é o meu nome. Então o rolê foi esse. Pensei por detrás do jogo, não aceitei em hipótese nenhuma, por mais difícil que seja para qualquer pessoa. Não é fácil para ninguém se formar. Porque a pessoa está enxergando, acho que lá na frente. Ela já quer estar num estágio que ela não passou pelos processos ainda. Existem as pessoas fora da curva que se encurta, né? É bom quando você se conecta com alguém, pode encurtar para você. Mas não é a realidade de todo mundo, não foi a minha e não é a da maioria. Mas pensar fora, ao invés de ficar chorando, é o rolê. Então, na cidade de cada um, que seja qualquer coisa, cara, é o que você falou. A pessoa acha que o lead, né, o cliente, ele tá só ali na internet, cara, e muitas vezes não é. Né? O rolê que começou a encher a minha agenda foi esse, foi esse aí. E hoje, só pra galera entender, hoje vem cliente da onde, assim?
Eu vou ser humilde pra te falar que eu não tenho ideia. Não tenho ideia, cara. De verdade. O que eu preciso fazer? O que pessoas com a Mas, cara, sua visão pode você ajudar? tá falando algo Eu não tenho ideia. que é sonho da maioria. Sim, eu não Você sei, tem cara. 9, 10 Eu não dentistas lá sei o que dentro acontece. As pessoas estão indo lá. e tem gente pra caramba vindo, As pessoas buscando e estão indo. tal. Aí você falou, eu cortei você, desculpa. Não, imagina. Você falou que hoje o que você precisa, Que eu preciso, com a visão que você tem, com a visão de outros amigos que eu tenho, de outras pessoas que eu me conecto, é entender da onde tá vindo essas pessoas. Porque se tá vindo um, tem que vir mais. Se tá vindo um daqui, tem que vir mais daqui. Se tá vindo um... Só que tá pingando, graças a Deus a gente não tem horário, mas isso não é sinônimo do sucesso, tá sem controle isso. Estamos sem controle. A gente precisa de tempo, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa... mas aí entra o terceiro pilar, o quarto pilarzinho, É isso. que é a gestão, cara. Gestão. Isso. Precisa ter uma gestão muito bem alinhada, porque se eu fechar aqui, Depois eu abrir vou a agenda conectar pra você com a você, Débora. eu vou abrir a agenda, aí você vai falar assim, alguns anos atrás, se eu abrir a minha agenda, você ia falar, Jaú, né? Esse aqui acho que eu sei quem é, esse aqui eu sei. A maioria dos clientes, Você não sabe quem é. eu não sei de onde tá vindo. Não é? Quem veio? Não sei, cara. Você sabe que isso também, cara, São pode. Paulo, cara, apareceu. Sabe que isso também pode gerar caos? Então, é isso. Tá gerando caos. E é um caos bom, né? Não, é bom, mas Você precisa arrumar isso aí, né, cara? Se alinhar, tem dinheiro na mesa, tem É. pessoas precisando. Então, assim, Você tem time comercial? não temos um time comercial. A gente Tem follow-up? não temos. Tem CRM? Não temos. Cara do Agora você vai céu, falar. isso é desse tamanhão. Então, eu não sei o nome do teu colega daqui do TS. Eu corto cabelo lá O Emer? no Emer, lá no com o Jailson. Um dia eu tava sentado ali e um cara que trabalha aqui sentou do lado e eu tava aqui, né? Ele fez assim, ô irmão, tá grande, hein? Eu já pus a mão na barriga, né, mano? Ele falou assim, eu tô falando com você, velho. Eu falei assim, mano, desculpa aí. E a gente tava falando sobre carro, ele tava contando um negócio. Eu falei, cara, eu vi teu Instagram. Eu fiz assim, pô, legal, cara, fala aí pra mim que eu vou te seguir. Ele falou, cara, quanto você deve ter gasto já de... Eu falei, mano, eu nunca pus R$ 1 nisso daí. Ele falou, você tá ficando louco, cara. Ele pirou no negócio lá e eu falei, cara, eu nunca pus R$ 1 aqui, cara. Eu preciso lembrar o nome dele, cara. O menino Mas. tem eu tava falando de carro, ele tava falando ele tinha um Golf lá. Ah, o Gui. Gui, O Gui. loirinho. Uhum. Ele falou, ô, cara, quanto esse cara já gastou de tráfico aqui? Mas, Eu mano, falei, mano, eu nunca mexi. não é Não sobre tenho isso. ideia. Mas Mas tá acontecendo sabe aí. de onde vem a falta de tempo? Nossa, tanto lugar, cara. Cara, principal causador de falta de tempo é falta de gestão. Não, com certeza, não. Isso é Porque a muda maior completamente. dor. Por exemplo, você tem. O grande lance é que a gente tem agenda, não tem? A gente consegue ter agenda e não ter previsibilidade. Não é uma bosta isso? Horrível. Horrível. E se a gente tivesse previsibilidade menos agenda? Se eu tivesse previsibilidade, cara, eu tinha saído meio-dia, tinha ido almoçar, É eu isso, estaria cara. aqui. Mas isso é gestão. Por exemplo, ó, só pra você entender que não é algo. Algo. Um problema seu. O problema, É 99% do problema é esse. Sabe não por tô quê? fazendo nada pra mudar, mas me conforta saber que não é. Por exemplo, o Carlos Wizard é amigo nosso, né? É que ele era. A Débora treinou o time comercial do Carlos Wizard, etc. E ele viu ela numa palestra, numa imersão, numa aula. Chamou ela, cara, preciso de treinar, porque a Débora é o furacão das vendas, mano. Sim. Aí o que aconteceu? Ela falou, então, na hora ela falou assim, não, então, né, seu Carlos? E o Carlos Wizard, né, mano? O cara é o rei das franquias. Então, seu Carlos, porque isso e aquilo, e a gente tem empresa que não tem nem CRM e tal. Aí ele falou assim, Débora, a minha não tem. Eu falei, cara, e aí você entende, cara, que
Que o TS abençoa a vida mesmo, cara. Porque é um lance assim, ó. Quando você tem as coisas mais claras, quando eu falo de previsibilidade, cara, quanto custa um cliente? Quanto é o seu CAC? O cara não vai saber nem do que você tá falando. Quanto custa um cliente? Quais são os clientes que fizeram um tratamento o ano passado que você pode mandar uma oferta hoje? Sim. E aí a gente entra num outro jogo. E aqui, cara, quando você dominar esse jogo, é o seu jogo high ticket, mano. Porque tem um monte de dentista no seu nível que vai querer conectar com você para aprender isso. Sim, não tenho Então, dúvida. aqui é o último jogo da sua esteira. Só que vamos falar uma parada? Primeiro a gente precisa ajustar o Medina. Sim. Você precisa ser a referência. E você já é o cara que expõe, você já é o cara que mostra, você já é o cara. Cara, se você mostrar o CRM funcionando, depois que você aprender. E, cara, você faz coisa muito mais difícil que isso. Quando a gente pensa nessas coisas, a gente pensa que é difícil pra caramba. Mas do jeito que você tá focado e etc., você vai ficar vidrado nessa parada e você vai gostar mais de todo esse caminho de gestão do que todo o resto. É porque você consegue viabilizar, Você você fala assim, consegue mano, eu tô tendo enxergar, tudo né? isso de lucro, cara. Meu Deus, esses caras aqui são os titi maiores que eu tenho. É porque você consegue ver, palpável. Muda tudo, cara. Imagina você abre sua clínica, você abre o seu Mac ali, o seu iPad, o seu computador e consegue ver os BIs. Eu só vejo o BI. O que é o BI? Cara, quantas ligações foram feitas hoje? Quantos clientes eu atendi? Quantos não sei o que? Quantos não sei o que lá? Ah, de todo esse funil hoje saiu 3 vendas. Não, legal. Cara, putz. Aí eu consigo abrir vendedor por vendedor. Ô, por que esse cara ligou menos hoje? Sim. E sai do achismo, entendeu? Sim. E aí dá aquela paz no coração que o empreendedor precisa, e etc. É, a paz que o empreendedor não tem é porque ele não conhece, não tem gestão. E aí, sabe uma coisa que eu falei? É uma frase que fica ecoando na minha alma, cara, todas as vezes. Que é. A gente acredita muito que um movimento, um aprendizado, uma mentoria, uma consultoria, ela é cara. Beleza? Sabe por quê? Porque a gente não consegue calcular o ROI da ignorância. Sim. A gente não consegue calcular o ROI, o tempo que eu tô perdendo com a minha família, com a minha casa, o tempo que eu tô perdendo, o dinheiro que eu tô perdendo, porque é intangível, cara. Você sabe o seu top 10 clientes? Não tenho esse dado. Olha só que louco, você sabe quais são os clientes que mais deixaram dinheiro do seu consultório nos últimos 3 anos? A gente acha que sabe. A gente acha que sabe. Isso eu tô falando, eu tô Quando eu usando falo assim, não é você. uma coisa assim, nossa, a gente A gente, acha que sabe. porque né? tem um monte de gente que depois vai pegar corte e assistir Sim. e vai se interessar por isso. Cara, já pensou você fazendo uma viagem com esse cliente? Como forma de agradecimento com ele? Cara, você tem noção a força de um movimento dos homens? Não precisa cair da cadeira aí, dos homens. Cara, isso é força de movimento. Só que só dá pra fazer com muita gestão. Sim. E aí todo mundo, cara, eu quero ser top 1 cliente. Imagina as pessoas chegarem no seu consultório e falarem assim pra você: ô doutor, eu quero ser seu melhor cliente, hein? Imagina uma gamificação pros clientes, cara. Se a gente não tem nem por onde começar, não sabe, né? É. A gestão muito bem. E aí, cara, eu quero que a gente tá com um caminho, que eu tenho mentoria agora. Por isso que tá cortando eu, né? Você tem mentoria agora? Eu tenho, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo, cara. O lance é: o que você espera do futuro, cara? Qual que é seu propósito pro futuro, assim? Se você pudesse dar um direcionamento, uma direção mesmo pra todos os dentistas, o que você falaria pra eles? Se eu pudesse, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sou um cara que sei que eu gosto de falar muito, mas assim, cara, apesar de todos os avanços que a gente tem, toda a tecnologia, tudo que a gente investe, e você percebe, Renan, que mesmo sem saber um monte de coisa que precisa ser alinhada, que é para melhorar a minha gestão, tem uma coisa que nunca vai dar errado
mesmo quando o cara não tem conhecimento. Nunca vai dar errado, cara. Que é a maneira com que a gente faz aquilo que, pra mim, é o que fala no meu, o que canta no meu coração, é como eu ainda acredito muito nas pessoas, eu acredito surreal nas pessoas. Em todas as pessoas que trabalham comigo, eu acredito em todos os clientes que estão ali comigo, eu acredito por que estão ali. Eu enxergo dessa maneira, e eu procuro enxergar dessa maneira. E você pode ver, com esse monte de coisa que a gente falou aqui hoje, que, pô, você não tem um CRM, você não tem isso. Cara, que com certeza é uma Mas falha grande. isso não anula a Sim, força do que você está falando. sim. Porque essa é a principal força. Isso. Mas é isso, cara. Então, às vezes o cara quer fazer um marketing primeiro, quando na verdade falta olhar para dentro, fazer uma autoavaliação. Então, assim, eu sou um cara vidrado em pessoas. Muitas vezes até passo do ponto, tomava bronca pra caramba de todas as meninas lá, por fazer coisas que não precisavam ser feitas. Da minha esposa também, por perder tempo que não precisava ser perdido. Ali pra eles. Mas sabe, eu tava ali, eu senti que eu precisava falar sobre isso, fazer aquilo. Isso nunca mudou. Então aquele cara lá atrás, que tava naquela salinha, é o mesmo de agora, na essência. A diferença é que a gente tava falando que quando você tava no carro, indo lá pra Augusto, falar, cara, eu tô aqui, talvez eu possa até diminuir um pouco isso quando eu tiver mais noção, que uma coisa não anula a outra, mas quando eu tiver mais certeza, ser mais palpável, entender de números, entender real, entender que, claro, é importante você ser assim, mas isso realmente é o que o conhecimento fora disso, que é a gestão, vai me trazer resultados maiores. Quem sabe eu consigo até ampliar esse outro Medina que não vai perder a essência nesse sentido de ajudar, de transferir conhecimento. Então, assim, você falou assim no primeira fase, eu faria isso de graça. Eu também faria. Eu viria, se isso impactar na vida das pessoas, eu viria toda sexta-feira e arrumar um jeito de estar aqui pra gente impactar na vida de alguém, sem custo nenhum, porque é um propósito. Então eu acredito muito nas pessoas. É isso. Isso não vai mudar, independente se o cara não conhece nada de gestão, nada disso. Porque isso a gente dá um jeito, a gente ajeita. Mas o resto não tem como consertar. E eu tenho certeza, cara, que esse movimento, esse podcast, ele vai chegar nas mãos dos dentistas que precisam chegar. Como é que eles fazem pra se conectar com você, mano? Pra se conectar comigo, eu tenho postado muita coisa no Instagram hoje, acho que é o maior canal de comunicação. Mas assim, ó, cara, eu vou falar agora, como eu falei pro carinha, Sim. pro nosso amigo, que ele tem agência, eu tenho certeza que vai prosperar e etc. Mas, cara, como é que faz pra te achar mesmo? Pra não ser um jogo do... Sabe aquele jogo do digital? Me chama no direct, etc. Cara, esse cara, ele vai chegar, ele vai sentir verdade no que a gente tá falando agora. E ele vai querer ser acompanhado por você, mano. Ele vai querer seguir as instruções, ele vai querer construir a parada dele também. Cara, vai mandar um direct, às vezes nem tanto, mas como, cara, como que ele faz pra te encontrar? Se ele não for respondido, ele vai bater aonde? Ele vai chegar aonde? Cara, ele vai querer estar com você. Como que ele faz pra plugar? Eu nem sei se eu dou conta disso hoje, viu, Renan, sabe? Eu tô sendo honesto porque eu vou falar pra você. Você arruma uma horinha por semana? Eu arrumo, mas eu falo assim, eu nem sei se eu dou conta agora, porque vem acontecendo um movimento desse e eu não tô dando conta. Então, assim, posso transferir essa pergunta pra você. Como você hoje, no meu lugar, conseguiria abrir um espaço para que as pessoas pudessem se plugar comigo sem ser aquele lead? Posso te falar? Não deve, porque olha. Vai ser dentro do seu consultório. Sim. Ou vai ser no espaço TS. Mas o primeiro você vai selecionar 10 pessoas para estar dentro do seu consultório. Dentistas que querem evoluir lá no seu salinha VIP, Sim. tomando um moving. Tomando um. E você vai proporcionar um primeiro encontro, onde vai começar o primeiro movimento do Medina para levar a mensagem, para deixar legado e etc. E vai ser um encontrinho de 2 horas, um dia à noite que você vai ter. Sim. E a partir dali, as pessoas vão decidir se querem continuar com você ou não. É só isso que você vai fazer. E aí você vai achar uma agenda para isso. Sim. E posso te falar? Sim.
O diamante tá aí. Existe um diamante aí, cara. Você vai acessar um diamante. Essas pessoas que eu captei para ficar dentro dessa mentoria que eu fiz, foi feito uma única vez. Então a gente fez uma única vez um encontro e assim, tá vendo como eu não enxerguei o negócio que tá ali? Eu fiz uma única vez, algo num dia no meu consultório, e as pessoas quiseram se conectar comigo. E a gente só fez uma única vez. É. E eu acho que esse é o lance, sabe? É um movimento e entendermos as nossas responsabilidades. É igual eu falo, né? Tipo assim, quando eu olho hoje pra minha vida, da onde eu venho, eu falo assim, cara, ah, eu sempre fui artista, né? E o meu sonho, cara, na música, era ter uma estrutura que eu tenho hoje. Que tipo assim, fica parada aí. Ou estou usando uma vez por semana, duas, mas cara, a gente comprou painel de LED, comprou Move, comprou microfone, comprou som. Eu posso te falar, não vendia por pedaço, eu tenho o dobro de painel guardado. Tenho o dobro. E aí, o que que eu tinha, tipo, o que que significa isso, cara? Como é que eu vou desonrar o que Deus tem feito pra mim? Como é que eu vou deixar de lado, cara? Hoje, viver aquilo que eu sempre quis um dia, cara. E Deus, ele escreve de uma maneira diferente, cara. Ele fala assim, não, calma. Cara, eu tenho cantado nas palestras. Sim. Bem enferrujado, Tá bem... cantando bem, eu fiquei até o final, ouvi Cara, tudo. aí eu falei, caramba, meu. E aí Deus tem usado, cara. E isso posso te dizer? Tem coisa, cara, na sua história que vai mexer muito mais com as pessoas daquilo que você imagina que vai mexer. Você acredita que o trunfo é uma coisa, não é? Só que você vai perceber que é outra. E vai ficar muito claro no decorrer do tempo isso, tá? E agora eu vou fazer a pergunta pra gente encerrar esse podcast. Seu Instagram, só passa pra galera. Tá, meu Instagram tá aqui, você vai deixar uma edição aqui? Vai ficar aqui, Deixa. ó, aqui. Fabião vai detonar pra Beleza, nós. Fabião, deixa aí, ó, tá como Medina Jaú. Medina Jaú. Venha lá. E os próximos stories, os próximos feeds, você vai ver o Renan lá na minha clínica. Aí sim. Vou fazer o seguinte, vou gravar um vlog lá na sua clínica. Bora, cara, vamos fazer na sala VIP. Bora. João vai filmar Vamos lá, conhecer bicho. todo o ecossistema. Bora junto. Você me mostra? Quero fazer esse caminho que não vai durar tanto tempo, porque aqui eu fiquei andando por todos os setores. Não, mas eu quero que lá eu vou explicar na prática. Beleza. A gente vai junto, você vai me explicar na prática. E eu vou te lançar um desafio lá também. O desafio hoje aqui é, que eu falei que eu ia lançar no final. Eu quero data do seu evento aqui. Sim. E eu vou semear na sua vida isso. Amém. Amém. Nós vamos fazer algo histórico aqui, um movimento conduzido por você. Eu agradeço demais. E o convite está aberto, a hora que você quiser. Porta da clínica. E aí, o desafio é, eu vou lá na clínica e eu vou, junto com você, dar alguns insights. Não de dentista, que eu não... Sim. mas empresariais. Sim. A níveis comerciais, a níveis de marketing, a níveis que eu tenho certeza que vai melhorar muita coisa lá. Não tenha dúvida. Pode A ser? visão que você tem não é a mesma que a minha e não vai ser no sentido porque eu fico ali focado no dente. Uhum. E eu preciso disso, né? Do foco que é empresarial, os insights que realmente fazem. Mas sempre o objetivo é quem assistir vai ter sua vida impactada. Porque eu vou soltar o ouro ali. A gente vai falar sobre o CRM, vai falar de follow-up. Tem secretária lá? Já dá um suco de maracujá bem no dia que a gente for, que o cabelo vai ficar em pé. Vai arrepiar. É, sabe por quê? Time tem meta lá? Tem meta. Tem? Tem. Bem definida como deve ser, Renan? Ou é aquele axiza? Temos meta, lógico que é. Mas Boa. assim, não é uma coisa bem estruturada, né? Como você falou. Um negócio que na verdade vai dar previsibilidade. A gente vai conversando. E agora a última, hein? Bora. A última. Esquece tudo agora. Esses tempos atrás eu conversei com uma pessoa muito forte já. Dono da cidade.
um dos, me chamou na sala dele e eu nunca mais vou esquecer esse dia, cara. Me chamou querendo me ajuda, querendo... Me acompanhou todas as salas que eu tô hoje. De certa forma, essa pessoa tem responsabilidade, tem... Acredita no Renan, cara, essa é a verdade. E me chamou, pediu alguns auxílios, eu fiz, e quando eu tava saindo assim, me veio o sopro, eu falei, cara, nunca mais vou ter uma oportunidade de estar aqui, então eu vou ter que fazer essa pergunta. Eu falei, cara, me conta sobre a sua história, o que fez você chegar até aí? Ousado, meio meninão, né? Vi um senhor se ajustando na cadeira e por lá fiquei 2 horas entendendo essa história. E chegou num momento em que ele olhou pra mim e falou assim, cara, só tem uma coisa que eu faria diferente. E muitas pessoas acham que, nossa, o dinheiro veio fácil, veio de alguma coisa. E quando você entende a fonte, você fala assim, caramba, que massa isso. E ele falou, tem uma coisa que eu faria diferente. Hoje, mais velho, eu fui perguntar pro meu filho se eu tinha sido um bom pai. E ele falou, e aí nessa hora o senhor desabou, começou a chorar muito na minha frente. E com todo respeito e amor do mundo, ele falou, o filho falou assim, ó pai, em parte sim, em parte não. E nessa hora ele chorou muito. Cara, se você chegasse, como chama sua filha? Maria Clara. A Maria Clara, lá no Medina velhinho, cara. No fim da história da vida, o que você espera, cara, que a sua filha fale sobre você? São tantas coisas que a gente espera, né? Mas, Renan, posso te falar? Se eu continuar nessa toada que eu tô hoje, Renan, talvez a resposta não vai ser a melhor do mundo. Não vai ser a que eu espero. Porque a gente precisa ajustar a gestão que você falou, e a gestão faz com que você tenha tenda. Então eu acho que se eu continuar como eu continuo hoje, talvez ela responda, pai, eu tenho muito orgulho de tudo que você é, de tudo que você conquistou, mas da atenção que eu gostaria, eu já dou atenção pra ela, mas assim, as coisas vão tomando uma proporção diferente, né? A gente vai empurrando, né? Então eu espero que no meio do caminho eu consiga ajustar todos os pontos para que eu escute dela o que talvez você também espera das suas filhas. Que realmente ela não vai ter palavras para descrever o quanto ela tem admiração, o quanto eu fui presente na vida dela e quanto a qualidade do tempo que eu dediquei foi surreal. Que a gente sabe que a gente tem um propósito nas pessoas, a gente ocupa com o tempo. Eu quero que ela enxergue isso também. Eu quero que ela diga, pai, você foi um espelho para mim, eu entendi todas as vezes, e todas as vezes que a gente esteve ausente por um motivo real, eu sempre entendi. E é isso, cara. A qualidade do tempo que eu tenho com ela a partir de agora não me faça ficar pensando que vai ser diferente, que vai existir um meio termo, em parte sim, em parte não. Porque hoje ela é pequena, então eu sou o herói, né? Só que lá no fim eu quero continuar sendo isso aí. Boa, parabéns, você vai ser, cara. Amém. Isso e muito mais. Amém, irmão. Tamo Obrigado junto. demais. Obrigado. Valeu. Obrigado. Bom, tivemos uma aula aqui, tivemos muitos aprendizados e eu tenho certeza que algum ponto de reflexão ficou dentro da sua alma, do seu coração, e esse é o principal objetivo. Que todos os movimentos que a gente faça, que nós daqui pra frente vamos poder vivenciar, que eles sejam
minimamente geradores de impacto e profundidade na vida das pessoas, enfim. E que você, depois desse podcast, não seja a mesma pessoa. E corrija a rota, e ajuste, e tenha coragem, e faça o que precisa ser feito. Se inscreve no canal, que essa é como se você clicasse ali e impulsionasse a mensagem para mais pessoas. Se puder compartilhar, manda nos grupos da família, manda naquele grupo, sabe aonde? Da faculdade dos dentistas, que tá todo mundo lá. Manda lá, cara, que vai ser extraordinário, que você vai ajudar muita gente. Gratidão. Eu que agradeço, cara. Contem comigo. Se me encontrarem por aí, contem comigo sempre. Tamo junto. Esse foi mais um TS Cast. É nóis, pra cima!